Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast, o podcast que fala sobre construção civil e mercado imobiliário. Hoje hoje o nosso papo aqui vai ser sobre regularização de imóveis, né? E o Kleber tá aqui comigo. Boa noite, Kleber. Boa noite, Regis. Boa noite, nossa querida Célia. Célia, que é arquiteta, engenheira, 20 anos de regularização de obra. 20. Tem chão, hein, Célia? Tem um chãozinho, viu? Época da lista telefônica. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre regularização de um âmbito muito específico, tá? Alguns temas a gente vai abordar hoje aqui para vocês entenderem como que funciona essa treta que é a regularização de obra. Essa confusão, Eu tô né? inserido no meio, hein? Então é isso, pessoal. Como o Kleber disse, né? Hoje nossa convidada aqui é a Célia Pella, que é engenheira civil, Pela ou arquiteta. pelá, Célia? Pelar. Pelá. Pelar. Pelar. Célia Pelar, que é engenheira civil, arquiteta, seja bem-vinda. Hoje ela vai destrinchar pra gente aqui a regularização de imóveis, que é um nicho, para você que nos assiste aí, é profissional da construção civil, um nicho que tem muitas oportunidades. Como você bem imagina, né, tem muita demanda, muito imóvel irregular no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, são poucos os profissionais que são especializados nesse nicho, né, que prestam esse tipo de serviço. E poucos também orientam seus clientes, né? Muitas vezes o cara faz ali um projeto, executa a obra e ele nem sabe que ele tem que regularizar determinados aspectos, né, Célia, do imóvel. Então hoje a gente vai esclarecer tudo isso aqui com a Célia e também abrir os olhos de vocês aí, né, profissionais, para oportunidades que existem dentro desse nicho para a sua carreira aí profissional. Entender como vai entrar nesse ramo, né? Isso Como também, pode? as oportunidades que existem, né? Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Célia. Vamos falar Obrigada. de regularização Boa de noite. imóveis. Obrigada, Kleber. Obrigada, Regis. Dizer que eu fiquei surpresa com o convite de vocês. Fiquei ansiosa. Eu achei até que era pegadinha. Eu falei, pegadinha? O Kleber me mandando uma mensagem aqui. Então, assim, fiquei muito feliz. Eu gosto muito de falar sobre regularização. Eu tenho o prazer de ajudar as pessoas. E eu acho que a diferença do profissional é entender o problema para poder resolver, né? Então, a regularização de imóveis é isso, porque você vai regularizar todo aquele imóvel, tudo que existe dentro daquele lote, né? Que o bebezinho ali primeiro, a certidão de nascimento, é o lote. É o lote, Muito né? feliz por estar aqui. Maravilha, vamos lá. Legal, e eu acho que a gente sempre causa essa surpresa nos convidados, que é sempre meio aleatório assim, encontra a pessoa, alguém indica, então esse convite geralmente vem sempre assim de modo surpresa, né? É verdade, verdade. O Kleber já passou por isso, né, Kleber? Olha, e Célia, eu já estive desse lado aí. Eu sei que talvez você, como uma profissional experiente, não esteja sentindo. Eu ficava o tempo todo nervoso, tá? Mas fica Aham. tranquila que a gente vai conduzir de uma forma bem tranquila Tá bom. para que você se sinta à vontade. É realmente um bate-papo, né? Apesar de ser assuntos muito sérios e importantes, tá? Muito A gente vai levar para vocês aqui de uma forma mais tranquila para que vocês consigam entender de fato. Show. Então, conta pra gente como que começou essa história aí. Célia, né? Com 20 Engenheira, anos. arquiteta. Agora, eu fico aqui mais de lado. Você Ah, não, olha para essa aquela câmera câmera. aqui. Vou olhar é pra cá, sua. né? Então, Isso. tá. Aquela ali pega nós todos. Então, assim, né? Essa pega pra Sempre gostei muito do mundo da construção civil. Aham. Então, o mundo da construção civil, em geral, eu sempre gostei. Fiz arquitetura primeiro. E o mundo que eu estava inserido não estava limitado apenas ao projeto. Então, eu sempre trabalhei muito em construtoras, grandes empreendimentos. Sempre quis entender da construção civil em geral. Então, a demanda de serviços, se eu tivesse focado só em arquitetura, ficaria pequeno, sabe? Ficaria faltando para o Limitado. cliente, limitado. Então, depois disso, eu fiz engenharia civil, teve algumas especializações no assunto. E assim, eu sempre falo para os profissionais, qual é a sua cabeça? Qual é o seu foco? O que você gosta de fazer? Uhum. E eu sempre tive uma cabeça muito lógica. Então, eu sempre olhei a construção de uma forma geral. E agora, com a regularização, eu enxergo essa construção como um papel, como legislação. Uhum. Então, assim, quando eu era arquiteta, eu enxergava o ambiente e a funcionalidade do ambiente. Quando eu formei em engenharia civil, eu enxergava aquele imóvel como uma construção viga É baldrame. impressionante, né? Como a nossa visão mesmo uma- ocular. Muda. Então, eu enxergava como uma construção.
Quando eu foquei específico em regularização de imóveis, eu olho aquele imóvel, deixa eu ver como é que é a documentação, Agora como só é vê que a papel. legislação, só vejo papel, só vejo legislação agora naquele espaço. Então, já tem 20 anos que eu trabalho com regularização. Eu devo ter umas 500 ou 600 ARTs. E assim, Nossa. ARTs, fora se for contar todos os serviços, e regularização não é só um serviço, é um compilado de serviços, né? Uhum. Então, tem um tempo bom aí de chão. Célia, mas como foi que você se descobriu na regularização? Foi assim, acordei e quero fazer regularização de obra. Não, Como é que foi? é justamente isso por conta do foco, e eu sempre gostei da parte de legislação. Então, quando o cliente chegava para mim, eu sempre ficava preocupada. Nossa, será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui vai para o cliente vai ficar melhor depois? Eu sempre voltava para a legislação e não focava tanto nas outras partes. E aí os clientes começaram a ver e eu vi que eu tinha muita facilidade de interpretar a legislação e de solucionar esse problema de documentação, porque eu sempre ficava preocupada. Cadê o documento? Quem que é o proprietário? Mas isso atuando ainda como arquiteta ou como engenheira? Isso atuando como arquiteto, como engenheira, porque desde quando eu era estagiária, eu já fazia regularização na vigilância sanitária. Olha que legal. Já pegava esses projetos de outros profissionais para poder ajustar para aprovar na prefeitura. Então, tudo começou com a aprovação de projeto. Isso é raro, hein? Você iniciar uma carreira assim, já tendo contato com regularização, é muito raro. É muito raro. Teve algum contato, Regis, já Não. no início? Não, muito pouco. Eu tive que a parte de licitação ali, né? Que a gente vê essa parte de legislação e tal. A gente vê a regularização, mas ela não é uma regularização direta. Né? Direta. A gente fica na fiscalização ali. Mas tem esse contato. Mais ou menos. Mas enfim, é muito raro, né? Então você teve, assim, um pouco de sorte de ter tido esse contato. Sim, e assim, acaba que o seu olhar vai focando, né? O seu olhar vai focando e as pessoas vão enxergando essa forma sua de enxergar diferente, de resolver esse problema, de estar preocupado em resolver esse problema, e aí os serviços vão aparecendo. Vai aparecendo e vai aumentando. E é uma aptidão, né? Você ser um burocrata, porque isso é uma atividade burocrata, né? Você é uma aptidão que a maioria das pessoas não tem, diga-se de passagem. Não tem, e paciência, né? Exatamente. E aí o Kleber tocou nesse assunto, né, de que as pessoas, os profissionais, né, às vezes estagiário ou às vezes com recém-formado, tem pouco contato com isso aí, né? Eu acredito que é porque o arquiteto, ele fica muito focado ali em fazer o projeto, em atender o cliente. Depois entra o engenheiro, entra o empreiteiro, entra a mão de obra, tudo. Eles ficam preocupados em fazer aquilo acontecer e acaba que fica sonegado aí, fica negligenciado a questão da regularização, né? Quando que a pessoa, o arquiteto, o engenheiro ou o cliente final vai se dar conta lá, Célia, que tem que fazer, regularizar? Quando o problema aparece. Ninguém chega para mim e fala, nossa, Célia, eu quero fazer um projeto certinho para aprovar na prefeitura. Começou a aparecer agora, porque eles sabem do problema que vai aparecer lá no final depois. Mas chega estou em processo de inventário, eu preciso de uma construção averbada. Eu fui vender o meu imóvel e eu vi que não tem nenhuma casa averbada na certidão de matrícula, então eu preciso averbar a minha construção. Nossa, eu fui alugar e percebi que o imóvel está embargado, então não tem como eu tirar o alvará de funcionamento. Eu fui embargar e o inquilino pediu o projeto, agora que eu fiquei sabendo que precisa de um projeto para poder fazer uma reforma do imóvel. Então, N situações, né? N situações é quando o problema aparece, geralmente não é planejado. Maravilha. Célia, agora, se você pudesse definir o que é uma regularização de obra, como que você definiria? Regularização de obra o imóvel está regular. Só complementar a pergunta dele, porque o pessoal, todo mundo acho que assistindo a gente, os profissionais às vezes também sabem por cima, né? Ouve muito falar de regularização de imóveis, você falou a questão ambiental, né? Ambiental, não, sanitária, né? Que você falou, que trabalhou. Outras pessoas associam com cartório, outras pessoas associam com prefeitura. Então, acaba que regularização fica um negócio meio vago, assim, né? Então, o que seria a regularização? Aí a gente... vamos lá, vamos limitar a obra pronta, né? A obra nova, seria isso? Ou não? É uma definição... Geral. Se é possível, né? É possível. É possível. Então... Regularização é o imóvel estar regularizado na prefeitura... na Receita Federal e no cartório de imóveis. Então, na prefeitura, ele precisa, se tiver uma obra já existente, precisa ter um projeto aprovado, mesmo se for fazer uma obra nova, precisa ter um projeto aprovado, precisa ter um habite-se, para depois eu pegar aí para a Receita Federal,
tirar uma CND, estar quite com a Receita Federal, eu pegar esses 3 documentos e levar para o cartório de imóveis. Isso, a imóvel está regularizado. O nome do proprietário ser o mesmo do nome que está lá no IPTU e ter essa construção averbada lá no final, junto com a BITSE e junto com o CND da Receita Federal. Confunde-se muito, a pessoa fala, eu tenho uma construção averbada na matrícula do imóvel. Antigamente, podia-se averbar uma construção sem projeto nenhum. A pessoa chega lá, eu tenho uma casa. Aí o cartório de imóveis lá averbava. O cartório de imóveis também fazia essa averbação de um contrato de compra e venda. E esse contrato de compra e venda vinha descrito que tinha uma casa. E a pessoa fala, lá na minha certidão tem escrito que tem uma casa. Mas só tem descrito que tem uma construção, não tem descrito mais nada. Isso não configura projeto aprovado, isso não configura a BITSE. Se não estiver lá na averbação no cartório, ó, número de averbação tal, averba-se o documento de CND na data tal, averba-se o projeto aprovado na data tal, averba-se o ABITS na data tal. Então, na hora que você pegar a certidão do imóvel, você vê todas as averbações, a averbação é confirmação, e verificar o que existe naquele documento, porque a certidão do imóvel é como se fosse a nossa certidão de nascimento. Nasceu-se um lote, está lá, lote de terra, quadra tal, lote tal, com 300 metros quadrados. Isso é o imóvel. A partir do momento que você vai fazendo modificações do imóvel, assim como a gente, casei, separei, ficou viúvo, você vai averbando na nossa certidão. O imóvel é da mesma forma. Então, tudo que existe no imóvel precisa estar averbado lá na certidão de matrícula. Vendeu para fulano, ciclano. Entendi. Maravilha. Então, pelo que você falou aí, às vezes pode ser o caso, né, da pessoa ter ali um imóvel regularizado no cartório, mas na prefeitura, de repente, tem pendência. Não, entre aspas, ele tá também certo lá no cartório, tá tudo bonitinho, tem a casa, às vezes tem até a descrição da casa, mas não existe projeto na prefeitura aprovado. Ou às vezes o INSS tá atrasado também, ou não pagou e tal. E tem casos que tá na prefeitura pagando o IPTU, tá no cartório, mas não tem nada não regular. Não tem nada, isso. Muito. Eu já peguei muita certidão assim, viu? Muita. Por isso principalmente essa é em caso de decadência, né? Isso. A gente vai falar daqui a pouco. Show de bola. E aí, a gente também comentou antes, né, a questão das etapas ali, né? Tipo assim, tem a regularização, prestação de serviço de regularização com obra nova, né, com imóvel novo. Existe também o que já é um imóvel antigo e tudo mais. Então, comenta aí quais são os contextos que pode acontecer essa regularização, né? Na regularização, quando o cliente entra em contato comigo, ele quer fazer... eu quero averbar a construção ou quero fazer um serviço, eu preciso entender. É uma obra nova ou é uma obra já existente? Porque a partir do se é obra nova, eu tenho um passo a passo para fazer. Se é obra existente, eu tenho outro passo a passo para fazer. E aí eu tenho uma série de projetos que eu faço para poder regularizar aquela construção. Vou colocar primeiro o passo a passo do cliente. Pode ser? Então, claro. O cliente me procurou. Célio, o cliente... Vamos falar do profissional? Não, a pergunta que eu fiz é mais no sentido assim, quais os tipos que tem, né? O profissional ali, ele vai basicamente são esses dois, que é quando você termina a obra e o que já tem a obra antiga, porque o que vem na minha cabeça é esses dois. Tem. A obra terminou, ou tem aquele caso que a obra já terminou agora e o cara vai regularizar, vai fazer certinho, né, no caso. E tem aquele caso que a obra já é antiga, né? Porque e aí o cara vem pra corrigir, né? Na hora que é obra nova, não existe nada no terreno. Então, a pessoa tem um terreno limpo, que não tem construção, e ela quer fazer uma construção nova. Então, eu faço um projeto novo, que eu tenho que seguir 100% da legislação. Mas mesmo nesse projeto novo, ele pode vir com uma série de problemas na certidão de matrícula ou no IPTU do imóvel. Porque eu vou verificar, esse nome do IPTU é o mesmo que está na certidão de matrícula? Existe uma construção averbada, mesmo que não tenha projeto lá na certidão de matrícula, eu preciso fazer um alvará de demolição, uma certidão de demolição, eu preciso arrumar esse cadastro imobiliário para fazer esse projeto novo. Então, essa é a parte do projeto novo. Seguir 100% da legislação. Ou modificação com acréscimo, ou modificação sem acréscimo, também seguir 100% da legislação. E se existe construção, existe o alvará de regularização ou o alvará de aceite. Entendi. Maravilha. E aí, Célia, algum comentário aí? O que acontece muito... Eu acho que o pessoal podia pegar depois e um papel, uma caneta e anotando. É muita informação, muita informação preciosa. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que são N situações em que o imóvel pode estar embaraçado, né? Que pode ter algum problema ali na regularização.
e que cada profissional, cada um de vocês que querem atuar nessa área ou vão atuar nessa área, precisam dar um passo para começar a entender isso. Porque o que a gente entende, você precisa ter aptidão para verificar a legislação, você precisa ter conhecimento técnico de projeto, é óbvio, você precisa ter conhecimento, além disso tudo, um conhecimento em que você vai trazer para o conjunto da obra ali a expertise de muito, muito, muito tempo. Então, ou seja, não tem como você adquirir esse conhecimento do dia para a noite, tem que começar. E como que a gente começa, Célia? Com projeto. Eu falo assim, que a pessoa vai começar com um projeto e ela não tem que ter vergonha de não falar que ela não dá conta de fazer tudo. E na hora que o cliente procurar, orientação, né? A gente tem... Hoje o Instagram é tão bom porque a gente consegue tanto profissional, a gente consegue tanta informação para poder ajudar. Então, assim, eu tenho N pessoas que eu ajudo no meu Instagram. Célia, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço para melhor ajudar? Mas só que o meu primeiro passo foi através do projeto, através de uma aprovação convencional, através de uma aprovação nova, que é o projeto mais comum. Eu aprovei um projeto novo. E a partir disso, e dar pequenos passos, porque não é fácil mesmo a regularização e entender toda essa documentação. Mas a informação está aí para ir direto. Célia, inclusive, eu conheço N profissões que atuam no mercado de regularização de imóveis. Eu estou inserido nesse meio, sou engenheiro civil, né? Tenho tenho contabilidade pública. Mas eu conheço advogados que trabalham na regularização de imóveis, né? Conheço até agrimensores. Olha só. Conheço agrimensores que trabalham na regularização de imóveis. Contadores. Acaba envolvendo várias etapas da obra, né? Técnicos. Exatamente. Da vida do imóvel, arquiteto, engenheiro civil, sim. Não existe uma limitação técnica para todas as vertentes da regularização. Algumas existem, né, Célia? Quais que são essas limitações? Você consegue falar? Por exemplo, no caso onde você citou a RT, em que momento uma pessoa que não é técnica pode atuar e até onde ela pode ir, se é que isso existe? Tem a questão, quando você faz a aprovação de projeto, você precisa da responsabilidade técnica, tanto para aprovar o projeto, fazer instituições de condomínio, fazer processo de incorporação, você precisa dessa responsabilidade técnica. E quando você vai para o alvará de regularização, você fica responsável por aquele imóvel. Porque na regularização de imóveis, não tem um responsável técnico pela obra, mas alguém é responsável... Pelas informações. Responsável pela edificação. Faz-se um laudo técnico. Faz-se um laudo técnico, faz um relatório técnico, fala de iluminação, da parte hidráulica, da parte estrutura, vê se não tem danos visíveis. Claro que você não vai fazer, assim, um detalhamento específico da construção, abrir, mas você vê que está tudo funcionando direitinho, que não está caindo, que aquele lugar pode ser habitável. Então, assim, tem o limite da ART, mas eu acho que o limite maior, eu vejo, a cabeça da pessoa pensar no imóvel como um todo. Entender o problema do cliente que ele quer resolver e pensar no imóvel como um todo. Assim como vocês de INSS, quando o cliente chega, vocês vão pensar só, vou emitir uma CND. Não é só isso. Não é só isso. Tem todo um planejamento. Exatamente. Tem todo um estudo, caso, né? um estudo de caso, e entender como é que vai ser aquela obra e de que forma vocês vão ajudar aquele cliente a economizar. Então, vocês vão pensar no tudo, lá do início até lá no fim. Em todo o contexto daquele imóvel ali, né? Dentro da história dele, né? Uhum. É que nem você falou de certidão de nascimento, né? Certidão que o imóvel, de nascimento. ele tem a certidão de nascimento e ele tem a vida dele. Tem a vida né? dele. A história de vida do imóvel, né? Uhum. Então, assim, se a pessoa já tiver essa cabeça geral e, de repente, mesmo que se for um advogado ou se for mesmo um estudante, se ela já tiver essa aptidão para poder fazer esse processo de regularização e tiver alguém que faça esse projeto para ela, que emita essas ARTs, ela consegue fazer o processo de regularização, até mesmo porque o processo de regularização é um processo muito presencial, dependendo da prefeitura, do cartório. Entendi. Célia, você atua aqui na região da Grande Goiânia, né? Grande Goiânia. Eu tenho percebido pelo Brasil inteiro que a maioria das prefeituras, elas têm mantido os processos eletrônicos e digitais. Como é que está a situação aqui na região?
Aqui tem muitos processos que já estão migrando, não são todos. Então, você tem o processo residencial hoje, do Alvará Fácil, em Goiânia, que você consegue fazer todo ele online, residencial até 4 unidades. Então, você faz todo esse processo online, é um processo rápido. Eu sei que a prefeitura já está migrando também para o comercial. Assim, é um processo que está caminhando, mas não está fechado ainda, até mesmo para fazer uma aprovação mais rápida. Até 4 unidades, inclusive instituição de condomínio? Instituição de condomínio, até 4 unidades, porque na hora que você faz a aprovação de projeto, você separa as unidades e faz a aprovação daquele projeto até 4 unidades. A separação mesmo da matrícula depois é lá no cartório de imóveis. Maravilha. Entendi. Bom demais. A gente comentou de prefeitura aqui, ele comentou, né? Existe muita diferença entre as prefeituras, assim, você comentou, né? Umas serem digitais, outras não, mas em relação à legislação, ela varia muito. E outra coisa, você falou que tem que ser mais presencial, né? Você acredita que os profissionais podem atender remotamente outras regiões e tal, ou não? Eu acho que a questão do presencial, a diferença é você ter o contato com o pessoal lá dentro da prefeitura e você saber como é que você vai resolver o problema daquele cliente. Então, assim, se for um projeto simples, beleza. Uhum. Então, assim, a prefeitura de Goiânia já tem um residencial normal, que você pode aprovar, colocar esse projeto novo, modificação com acréscimo, porque você já tem esses dados lá na prefeitura. Então, se for um processo simples, sim. Agora, se for os casos à parte que vai na regularização, os problemas, no ramo mesmo que eu estou da regularização, o presencial faz a diferença, porque às vezes você tem que ir perguntando para as pessoas. Às vezes eu vou lá na prefeitura para saber como é que eu resolvi isso, que às vezes eu não sei como é que eu resolvo de tão... E aí você vai buscando a informação. Complexo, que é o contexto ali daquele imóvel, isso. né? E aí você vai conhecendo pessoas, as pessoas vão te ajudando, ó, vai nisso, faz aquilo. Maravilha. Você pensou em algum momento em desistir dessa área, Célia? Não. Não, assim, a gente cansa, né? Cansa, nossa, tem hora que fala meu assim, nossa, já Deus do céu, já deu. Mas assim, fala assim, eu não dou conta, é o que eu gosto. Então, que bom. E eu acho assim, o foco, quando a gente especializa no assunto, o foco é você dizer não para as outras coisas. Exatamente. Você tem que focar em uma coisa. Exatamente. Porque senão você acaba... Você não fica conhecido no que você faz e você não fica especialista. Uhum. E dos fatores que trazem essa possibilidade de você pensar em desistir, eu falo isso por experiência própria, é o tempo que você fica com o cliente na carteira, né, Célia? Os meus clientes, por exemplo, a gente fica no mínimo 1 ano ali. Nossa, quando o cliente traz uma obra nova. Vai de 2 anos, 3 anos, os clientes, Célia, não tem lógica. Pra gente, até eu acho que não tem lógica. Mas, dependendo do serviço público. Então assim, e assim, hoje que eu estou muito lá dentro do serviço público, hoje eu defendo o serviço público. Porque são muitas etapas que o processo segue lá dentro até ser regularizado. Mas a pessoa acha, é só uma aprovação. Não é só uma aprovação. Tem todo um contexto. É todo um contexto, o pessoal empenhado. E o que diverge um processo simples e um processo complexo? Que nem você falou assim, porque, por exemplo, você comentou aí que tem uns processos que são mais rápidos e tal, que dá pra fazer, de repente, remotamente. Uhum. Mas aí tem outros que já são complexos e fica 2, 3 anos. O que gera essa complexidade aí? É o tempo que ficou parado? É morte? É falta de alguém? Processo simples. O IPTU já está no nome da certidão de matrícula. Então, assim, o IPTU está no nome do João, a certidão de matrícula está no nome do João. O IPTU, a área está com 400 metros quadrados, a certidão de matrícula está com 400 metros quadrados. A certidão de matrícula tem 400 metros quadrados e o terreno também tem 400 metros quadrados. Lá fala que o terreno tem 10 por 40, na certidão de matrícula também tem 10 por 40. Então, aí você pega um processo que o IPTU está no nome do João, a certidão de matrícula está no nome da Maria, a área tem 400 metros quadrados no IPTU, lá na certidão do imóvel tem 390, o mapa aprovado tem 450... E lá no local tem 420. E tem muito. Nossa. Acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Eu vivi isso na prática, rapaz. Lá em Manaus, o cara pediu pra eu... Na época eu não tinha nem formado ainda. O cara falou, não, vamos lá dar uma olhada no meu lote lá, que eu comprei o lote e tal, não sei o quê. A gente chegou lá pra medir o lote dele. Tipo assim, o cara que vendeu pra ele falou que o lote tinha 400. Chegou lá, o lote dele tinha 380. Aí a gente mediu lá e falou, uai... Aí
tava invadindo o lote do vizinho, mó E às vezes a confusão. pessoa vende, o corretor vende falando que é vantagem. Nossa, olha, uma certidão de matrícula tem 400 metros, mas na hora que você vai medir lá tem 450. Olha que coisa boa. Você Coisa tá comprando, boa, hein? pagando 400, mas ela tem 450. E a pessoa não sabe a bomba Que ela tá assim. que ela tá, entrando. que ela tá Abraçando. pegando, tá abraçando. Então, assim, precisa verificar a documentação. Então, assim, essa conscientização, igual vocês fazem a conscientização do INSS, eu faço essa conscientização da regularização. Da pessoa pegar uma certidão de matrícula, vou comprar, vou alugar, pega a certidão de matrícula, olha o nome da certidão de matrícula, se tá no nome da pessoa mesmo que você tá comprando, pega o IPTU, tira um uso do solo, vou lá, mede na trena mesmo, lá o lote, tem essa medida mesmo? Nossa, não tem. Porque você precisa verificar isso, porque senão você pode estar comprando uma bomba muito grande. Exatamente. E aí fica a responsabilidade do profissional que muitas vezes está ajudando, que é o corretor, mas é importante que a pessoa, é muito importante que a própria pessoa interessada, né, tenha esse conhecimento aí e busque essas informações ali para depois Mas não passar ela geralmente acredita no professor. é o seu corretor, e assim, às vezes o corretor não tá Não falando. sabe Não também. sabe, é porque ele não sabe. Também. Às vezes ele vê uma área verbada na certidão de matrícula e acha, nossa, tem área verbada, então tem projeto aprovado. Não tem. Muitas vezes não tem. Tem que estar descrito projeto aprovado. Ó, tem projeto aprovado. Então a complexidade, resumindo aí, a complexidade ela vai variar de acordo com as divergências das informações, né? Quanto mais informação divergente, Isso. maior vai ser a confusão. Isso. E uma coisa que eu queria perguntar também é a questão do IPTU. Quem que é que alimenta essas informações do IPTU? É a prefeitura? Porque, tipo assim, você falou de É prefeitura. e tal. Lá na prefeitura tem secretarias, né? Então, o CEPLAN é responsável pela aprovação de projeto. Então, se você tem projeto aprovado ou não, é Secretaria de Planejamento. Se você tem IPTU ou não, é Secretaria de Finanças. Então, a pessoa, eu tenho uma casa aqui e tenho IPTU. Beleza, não significa que tem projeto aprovado. Lá a prefeitura pegou a imagem aérea, mapeou, né? E viu que você tem lá 300 metros quadrados de área construída. Ou então, Célia, eu tenho casa aqui, mas eu não tenho IPTU. Aí, assim, deu sorte ou azar da prefeitura não ter mapeado ali e visto que tem, mas é Secretaria de Finanças, não tem nada a ver com aprovação de projeto. Entendi. Então o IPTU ali vai ser a Secretaria de Finanças que vai Sim. pegar pelo mapeamento só a área construída e ela vai dizer lá que o imóvel tem 300 metros. Isso. Só que às Quando vezes não aquela... tem projeto aprovado. Isso, quando não tem projeto. Mas às vezes aquela imagem ele pode estar desatualizada Pode. e na verdade tem construído lá 400 metros quadrados Isso. e não tem projeto aprovado. Ou às Isso. vezes aprovou o projeto, mas não atualizou o IPTU. Isso. Olha, eu vou falar de novo de Manaus. Confusão. Lá, alguns tempos atrás, acho que há uns 3, 4, 6 meses atrás no máximo, eu recebi uma demanda muito grande de pessoas com problema no IPTU lá de Manaus. Ixi, lá A prefeitura- regularização de imóvel lá quem trabalha com A isso. prefeitura fez aquele escaneamento fotoaéreo, né? Não sei a palavra técnica. E foram captando, e pelo que eu entendi, eles aumentavam a área das edificações. E aí os clientes chegavam pra gente e falavam, olha, a minha área é 100 e eles lançaram 150. A minha área é 200, lançaram 230. Teve muitos casos assim, não sei se foi um erro do Da drone escala, ali, às né, vezes. da escala, não sei, mas aconteceu muito. Aqui, como é que arruma? Quando é residencial, consegue-se fazer um croquis e solicita uma certidão de averbação. E aí eles corrigem essa área. Quando é comercial, é projeto. Mas o croquis tem que ter responsabilidade técnica? Não. É um problema. Hoje, residencial, uma unidade, você consegue fazer uma averbação de construção só através de um croquis. Não precisa de assinatura, não precisa de nada. Então, às vezes, a pessoa... Eu vejo muito em condomínio fechado. Às vezes, em condomínio fechado, a pessoa até espera o prazo de 5 anos para não ter que pagar nada. E aí ela não tem projeto aprovado nem nada, e ela vai lá e só faz uma averbação de construção. Essa averbação de construção consta lá na matrícula, você consegue fazer o financiamento, só que não tem projeto aprovado, não quer dizer que a sua área do terreno está igual lá na certidão de matrícula, porque às vezes não vai fiscal no lugar, e às vezes aquela área que está lá não é a área que corresponde lá na sua certidão com o espaço. Então, por isso que é importante você verificar o cartório, prefeitura e INSS, Sim. né? Porque o cara verba, às vezes, no cartório, mas não tá com projeto na prefeitura. Tem um aprovado. caso,
especialistas, vocês são especialistas, e então, assim, o cliente chega para mim, Célia, eu quero averbar a construção. Eu já tirei uma certidão aqui, você faz uma receita de decadência para mim? De toda forma, eu pego todo o histórico do imóvel para poder ver aquela receita de decadência do imóvel. E ele chegou, o lote tinha 400 metros quadrados. Não, eu tirei uma certidão de averbação aqui de uma construção de 300 metros quadrados. Eu falei, mãe, tá, né? Na hora que eu vou verificar o imóvel, você olha que não tem 100 metros quadrados de construção. E qual a intenção dele em fazer dessa forma? Porque ele não tem conhecimento e ele só quer vender a casa. Aí a pessoa não sabe que se ela for averbar essa área lá no cartório de 300 metros quadrados, tudo que ela vai pagar em relação a 300 metros quadrados. Paga mais caro. Paga mais caro. E às vezes ela fica tentando, eu consegui aqui de alguma forma. O jeitinho brasileiro, né, Célia? O jeitinho brasileiro. E acaba sendo pior lá no final. Eu recebo muitos, na verdade, clientes que estão próximos ali do prazo de decadência, né, do INSS, por exemplo. E a gente explica para ele, olha, você pode esperar, claro, se a Receita não te notificou, tranquilo. Agora lembra que quando ela te notifica, ela te dá um prazo muito curto. E os clientes sempre voltam com a notificação. A maioria volta com a notificação, porque a Receita não está deixando mais, né? E as prefeituras também não. Porque com a tecnologia, eles estão conseguindo fazer essa fiscalização muito mais eficiente, né? E aí eu sempre falo para quem chega para mim com essa ideia, olha, é melhor você fazer logo, você vai fazer mais barato, vai ter tempo para poder achar um profissional que não vai cobrar pela urgência, que a gente também cobra pela urgência. Sim. Então, quem está aí querendo entrar nesse mercado vai entender essas nuances. Se o cliente chega para você com uma urgência, você tem que cobrar pela urgência, para você parar o que você está fazendo ali e colocar ele na frente por conta da urgência dele. Enfim, e aí acaba voltando com essas notificações e a gente tem que acionar os nossos parâmetros, não tem como, né? E, obviamente, ele vai pagar muito mais caro e ele fica... Eu percebo que a pessoa fica agoniada, porque, principalmente na Receita Federal, a multa é muito alta, né? Muito 225% do valor. Muito alto. Do imposto mais alto, 225%. Claro que a Receita, ela não te multa de cara, né? Mas ela te dá a possibilidade, né? Enfim. E aí, puxando até o leque desse do planejamento e da regularização, se tem recursos... Você conseguir regularizar um imóvel depois dele construído, claro que tem os seus parâmetros, que eu vou falar depois, mas fazer um planejamento também é muito melhor, porque a taxa também para aprovação de projeto de imóvel para regularização é muito maior do que a aprovação de projeto normal. Então, assim, sai muito mais caro. Muito mais caro você fazer uma regularização de construção. Show. Maravilha. Vamos falar das oportunidades, né? A gente comentou aí já bastante coisa aí de profissional, de projeto e tal. Por que as pessoas não enxergam oportunidade, né, nesse mercado, os profissionais de modo geral? E quais são as oportunidades que existem dentro desse mercado? Dá para o cara seguir você seguiu, né? Mas você faz parte de uma Eu tenho uma opinião, fala sobre isso. O que você Célia? enxergou que o pessoal não enxergou ainda de partir para esse nicho, né? Dentro do mercado? É um mercado muito amplo e tem pouquíssimos profissionais, pouquíssimos. Então, assim, não tem muito para onde a pessoa correr. E eu acho que é um serviço muito de confiança quando vai não falo na parte de projeto novo, na parte de regularização da construção, vai muito na parte de confiança. E na hora que você começa a conversar com a pessoa e começa a explicar como é que é o processo da regularização, o que ela tem que fazer, a pessoa até te abraça. Ai, Célia, muito obrigada. Porque o pessoal, ninguém sabe orientar a pessoa. Não, as pessoas não sabem orientar. Então, assim, é um nicho muito bom, é um nicho que está amplo e é bem carente de profissional nessa área. Eu percebo. A minha opinião sobre a pergunta que o Regis fez é a seguinte. Nós, quando a gente está ali saindo da faculdade, né, do curso de arquitetura, de engenharia, a gente tem contato com esse tipo de assunto. Tem contato. O cara Só sabe que o que você quer fazer lá? O arquiteto, ele quer sair para criar, fazer projeto, virar um Oscar Niemeyer, é o sonho do arquiteto. E a gente não, a gente quer projetar, quer fazer umas obras, quer ir pra obra. Mas não pensa nisso. E acaba que as pessoas que estão nesse ramo de regularização são pessoas mais experientes, pessoas que passaram por esse trânsito, né, por essas etapas, e lá na frente elas enxergaram essa oportunidade por conta principalmente da remuneração, né, Célia? Hoje em dia, quanto que
para vocês entenderem até, que vocês estão acompanhando a gente, quanto que dá para ganhar com regularização de obra. Eu sou suspeito para falar porque eu atendo o Brasil inteiro, né? Mas vamos supor que uma pessoa esteja ali no local, na cidade dela, uma cidade, seja uma pequena cidade, uma cidade média ali, quanto que você acha que dá para uma pessoa ganhar com uma capacidade plena de regularização? Deixa eu só complementar a pergunta dele, que é o seguinte: qual que é a escala que a pessoa, o cliente, ele economiza, ele deixa de gastar ou economiza, assim, né? Pode variar lá, né? Quanto que você consegue entregar de resultado para ele, além da questão burocrática, né, das dificuldades, e como que você cobra por isso? Tá, agora, primeiro mais ou falando, menos isso que- falando a questão do ganho, né? Eu trabalho de casa. Eu não tenho um escritório. Eu trabalho de casa porque eu tenho 3 crianças pequenas. Uma dupla vantagem pra quem jornada. gosta, né? Então, dupla assim, jornada. é tripla jornada. Tripla jornada. Tripla jornada. Então, assim, vamos colocar, a pessoa quer trabalhar com isso. Ela não precisa de um escritório, porque eu vou no cliente uma vez. Às vezes, quando dá problema de calçada, que é geralmente os maiores problemas, eu vou no cliente uma vez, eu faço o levantamento, volto lá para poder entregar a certidão averbada para ele. Para a prefeitura eu vou 1 milhão de vezes. Então, assim, o cliente não precisa ter um espaço físico. Então, se o profissional quiser trabalhar com isso, ele pode poder trabalhar da casa dele e ter essa demanda enorme e atender o Brasil todo. Então, ele consegue fazer isso. Então, acaba que os custos são pequenos dele, que está trabalhando da casa dele. E, igual você falou, a emergência, o custo é diferente na hora que você vai cobrar. Então, assim, lá em casa, para sustentar 3 crianças, não é pouco. Não é pouco. Então, assim, dá para você viver bem de regularização. Dá, né? Dá para você viver Eu bem. diria, Não, olha mas só. é só porque o Kleber ele fala muito disso, tipo assim, que geralmente o INSS ali pode chegar a 20, 30 mil reais, né? Depende ali da obra, do porte da obra, mas em valores, assim, quanto que varia mais ou menos? Um número, assim, pra gente ter uma noção de escala de quanto que é um custo de um imóvel de regularização, quanto que é um custo de um imóvel novo e quanto você consegue economizar fazendo ou no início ou fazendo depois, dependendo do processo. É claro que tem muitas variáveis, mas assim, valores pra gente ter uma noção de Umas escala. referências, Não né? tem muitas economias. Não Economia não tem. existe o que vai fazer para economizar na regularização. questão de regularização. Não existe. Você vai pagar o que tiver que pagar. O que você pode evitar são multas. Então, se você tiver um planejamento ali de início para você fazer um projeto, então você pode evitar multa, você pode evitar ter que pagar suspensão de embargo, que é de 1 a 5% do valor do imóvel. Então, você pega um imóvel de R$1 milhão. Então, você vai ter que pagar lá ou 10 mil ou 50 mil reais para suspender o embargo. No caso, se você começar a construir essa obra sem um projeto aprovado. Então, o que pode acontecer são essas multas, né? E você embargar o imóvel, que não tem nada pior para o comércio do que um imóvel embargado, porque você não tirou o alvará de funcionamento. Entendi. E assim, e de custos de regularização, não é barato você regularizar um imóvel, porque você faz tudo nesse prazo de 1 a 2, 3 anos. E também porque podem ser muitas situações, São né, muitas Célia? situações. Eu acho que realmente não dá para dizer, não dá para ter um valor muitas de variáveis, referência, né? exatamente. E aí é por isso que você tem que entender direitinho do cliente qual que é o problema dele. Então, assim, você vai trabalhar com regularização, primeiro passo, a pessoa vai pedir o documento do imóvel. Ó, cliente, Olha, cadê seu documento? e vai sofrer muito, porque vai pegar muito caso ruim que achava que era tranquilo, né? E vai precificar errado. Vai ficar com o cliente ali 2, 3 anos, cobrar um valor que ele achava que seria possível e toma um certo prejuízo. Às vezes tem que fazer visita técnica algumas vezes, enfim, é muita coisa. Eu tenho alguns passos para evitar problemas. Então, assim, um profissional chegou para ele, um cliente, fala: você regulariza? A pessoa, assim, no calor da emoção, querendo pegar e ajudar, regularizo. Aí ela vem procurar: Célia, me passa um preço. Eu falei: não, vamos entender. Vamos devagar. Vamos entender qual que é. Não, mas a gente passa qualquer preço. Eu falei: não, você não nem sabe o que você vai pegar para poder fazer. Então, cliente entrou em contato, pede esse documento, me dá o IPTU, o número do IPTU e a certidão de matrícula. Depois que ele fez isso, você foi lá, verificou o imóvel, entre em contato com o cliente de novo. Por que você quer regularizar esse imóvel? Pergunta importante. Pergunta importante. Por que você quer regularizar esse imóvel? Ele vai explicar a história dele para saber por que ele quer regularizar.
Depois de ele falar por que que ele quer regularizar, você vai saber se pode ser regularizado, porque às vezes não pode ser regularizado. Aí você vai dar a triste notícia, olha, seu imóvel não pode ser regularizado. E depois de saber que o imóvel pode ser regularizado, saber por que que ele quer regularizar, você vai nas etapas o que você precisa saber fazer para regularizar aquele imóvel. É um projeto novo? Ah, eu consigo aprovar aqui. Às vezes é uma construção nova. Não tem projeto aprovado, mas a construção está ok e eu consigo aprovar como um projeto novo. Ele teve um responsável técnico pela obra. Às vezes o arquiteto que fez não conseguiu aprovar. Acontece muito do arquiteto não conseguir aprovar. Então, assim, mas por conta de legislação, não conseguiu configuração lá da representação do desenho. Então, eu consigo aprovar como projeto novo, modificação com acréscimo. Ah, eu preciso fazer uma certidão de limite, descobre qual é o problema, vê o passo a passo, aí depois você precifica para poder passar para o cliente. A parte de, se não for você olhar todos esses 4 passos, aí você Pode entrar Pode na cobrar errado, né? pode cobrar errado. Exatamente. E aí ficar 2 anos lá com aquele cliente. 3 anos. E o pior é que já aconteceu comigo, tá? Eu já peguei casos, tempos atrás, em que eu cobrei do cliente, né? Prometi que iria regularizar e não consegui regularizar. Ficou inviável, E aí a gente teve aquele impasse ali. Eu não lembro o que aconteceu, mas provavelmente eu devo ter devolvido o dinheiro, porque eu dou garantia no contrato e tal. Mas é ruim. Já aconteceu casos meus de que o imóvel também não pôde ser regularizado. Quais são esses casos que o imóvel não pode ser regularizado? Por Cita exemplo, alguns aí pra gente. Por exemplo, no passo a passo que eu vou verificar o imóvel, se o imóvel pode ser regularizado ou não, principalmente quando a área do terreno não coincide com o que está lá no local. Lá na certidão de matrícula tem uma certa área e lá no local a área é diferente. E se essa área invadir espaço público, Nunca mais. Não há possibilidade. não há possibilidade. E se invadir o vizinho? Se invadir o vizinho, tem possibilidade. Mas a prefeitura é muito Aí você tem que safa, acionar o né? vizinho. Aí você faz uma certidão de limites e confrontação. Você vai mostrar que teve essa mudança e aí os vizinhos assinam. Então, assim, Fica né? certo. Assim, tem que ter bom relacionamento com todo mundo. Faz essa certidão de limites, verifica-se que houve essa locação errada, diferente, e consegue. Agora, invadir a área pública é muito difícil. Às vezes tenta, já conseguiu, em que o loteamento acaba que foi locado todo errado. E o pessoal da prefeitura tem esse histórico de quais loteamentos estão certos, quais estão locados errado. Então, assim, mas invadiu a área pública, chanfro, não consegue. E aí, como na regularização, geralmente, a construção está ali no recuo frontal, e o fiscal vai medir, não tem como regularizar. Entendi. Outra coisa que você comentou, a questão do comercial, né? Uhum. Comenta pra gente aí a diferença, quais as diferenças aí na regularização residencial, né? E a comercial, Aham. quais os tipos de problema que costuma chegar e tudo mais. O maior problema do comercial é quando está embargado, por conta do alvará de funcionamento. Aham. E aí, o comercial, outro problema é o uso do solo. Vou contar um caso. Um cliente, um arquiteto entrou em contato comigo porque ele queria aprovar um projeto. Então, se tem muitos arquitetos que querem aprovar projetos grandes ou mesmo pequenos, se ele vai fazer um projeto conceitual aqui, um projeto lindo e maravilhoso, mas eu quero que você aprove. Beleza. Então tá, cadê o documento? Primeira coisa, cadê o documento do imóvel? Me passa o número do IPTU, me passa a certidão de matrícula. Tá, então agora vamos tirar o uso do solo. No residencial não é problema tirar o uso do solo. Uhum. Mas o comercial, gente, ó, todo mundo anota isso, prega, uso do solo. Uso do solo. Vai comprar. Às vezes a pessoa faz o advogado, advogados principalmente, faz aquele contrato lindo, verificou se tem alguma dívida, se o nome do proprietário está limpo, mas não tirou diligência, mas não chama. tirou o uso do solo. Aí, esse caso, o imóvel custa 3 milhões de reais. Já tinha pagado 1 milhão de entrada. E aí eu falei, beleza, então vamos lá, vou tirar o uso do solo. Quando chegar o uso do solo, área em APP. Não é permitido construção, não é permitido nada. Não podia fazer nada. Não tinha nenhuma pequena área que pudesse ser utilizada? Não, lá estava dentro dos 50 metros de APP. Então, você pega aquelas áreas nobres ali ao decorrer do Goiânia Shopping, é tudo APP. E a pessoa vende, assim, nossa, que maravilha, comprei aqui, ó, que coisa boa. E você não aprova a construção, você não regulariza o imóvel e você não tira o alvará de funcionamento. Então, assim, o maior problema do comércio é o alvará de funcionamento. Ou se tiver embargado. Às vezes a pessoa... Ou casos também. A pessoa alugou,
Nossa, que ponto top, conseguiu negociação boa, o valor ficou bom. Na hora que ela foi tirar o alvará de funcionamento, imóvel embargado. E aí aconteceu o caso, sei lá, a pessoa já gastou mais de 1 milhão na reforma. E tá lá embargado. Você não consegue funcionar. Deus me livre. Entendi. No residencial, você comentou que são 3, né? 3 instituições envolvidas, vamos dizer, né? 3 Aham. pontos, que é o INSS, a prefeitura e o cartório. Isso. No comercial, eu acredito Também. que entra mais alguém aí, não entra não? Não, o comercial. Para Outras regularização da construção, sim. Só que aí depois do comercial, você tem vigilância sanitária e você tem depois Isso para utilização do imóvel, para né? utilização do entendi. imóvel. Entendi. Pra parte de construção civil de engenharia, são os mesmos São 3. os Só que aí, mesmos para o 3. funcionamento do comercial, você vai precisar da Bombeiro, bombeiro. Isso que eu ia falar. Bombeiro, vai precisar de... vigilância sanitária, se for área Aí da vai precisar saúde, Entendi. e alvará de funcionamento da prefeitura. Entendi. E no caso do alvará especificamente, o alvará de funcionamento, ele está vinculado com O uso do solo, o uso do imóvel. o uso do imóvel. Não, o uso do solo também, né? Porque aí você tira o uso do solo para aprovação de projeto e o uso do solo para funcionamento do imóvel. Porque aí você alugou o imóvel. Às vezes você nem sabe se aquela atividade pode ser naquele espaço. Uhum. Então, assim, tem as duas opções. tem. Então, assim, na hora de você comercial, alugar, comprar, tira o alvará de funcionamento, tanto para aprovação de projeto, se você quiser fazer alguma reforma, e tira a aprovação de projeto para funcionamento, aprovação de funcionamento também, uso do solo para atividade econômica. Para saber, porque o uso do solo vai falar quantos metros quadrados até você pode utilizar naquela atividade lá. Então, tem atendimento ao público? Ah, então eu quero tantas vagas de estacionamento, você pode ocupar no máximo tantos metros quadrados. Aí você lista todas as suas atividades lá. Então, o uso do solo, comercial é uso do solo. Aí Maravilha. já vem as informações tudo Isso. ali, né? Deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui, Regis. Pai. E se não tiver, pessoal, aproveita a oportunidade aí para deixar sua Vamos ver pergunta as aí dúvidas nos da galera. comentários, no chat. Lembrei que eu tava tentando lembrar aqui. Questão de custo-benefício. O Kleber falou que, pelo menos na parte de INSS, o risco é muito alto, né? O risco de deixar... Qual que é o termo que vocês usam? Quando vence os 5 anos lá? Deixar decadir, né? Entrar num prazo de decadência. Uhum. Então, qual que é esse custo-benefício aí de deixar decair ali decadir, né? A questão da regularização. Vale a pena a pessoa construir e tentar a sorte? Na verdade, não é custo-benefício, não é um Eu risco. tô te colocando contra a Quais são os parede, prós né? e contras? É isso. Eu ainda tô te colocando contra a parede. Aí que você fala, não, vale a pena. Que a prefeitura de Goiânia não me ouça. É. Mas assim, vamos colocar que a Ou então, prefeitura de quais são os Goiânia riscos, né? Pode melhorar a pergunta, de repente, quais são os riscos? tem muitos riscos. Então, Uhum. assim, e tem se a pessoa não conseguiu ser pega, ela consegue fazer essa regularização depois, ela vai pagar um valor alto por ter construído no recuo frontal, por ter construído irregular, que a prefeitura aceita, entre aspas, aquela regularização. Ela não é simplesmente, vou aceitar. Não, você precisa fazer algumas intervenções no imóvel. Uhum. Então, assim, é uma multa, você paga multa por alvará, paga multa por utilizar aquele espaço que não podia, paga multa por estar a altura acima do que não poderia, outorga onerosa, então... Mas você vai utilizar um espaço que ninguém utiliza. Não, mas eu nem falo assim no sentido do cara fazer o que não pode, o que não é permitido, mas eu falo dele construir de forma correta e, de repente, não fazer a regularização ali, Se for residencial, você vai tocar pro resto da vida e você só vai precisar quando alguém morrer quando a ou corda vender. tiver no pescoço. Aí o problema é você ter que fazer todo esse passo para trás num tempo que a pessoa está no sufoco. Então, é fazer tudo de uma vez só no sufoco. Que aí é complicado, às vezes a pessoa morreu, precisa fazer esse processo, cadê a nomeação do inventariante? E a nomeação do inventariante é caro? Então a pessoa, Célia, só preciso averbar a construção. Eu falei, mas... Olha, o que eu vejo de gente perdendo patrimônio por conta disso, perdendo praticamente metade do patrimônio, porque tem que pagar advogado, tem que pagar... Às vezes vende muito mais barato o imóvel para poder regularizar outros imóveis. Exatamente. Então, assim, tem toda essa desvantagem na hora que da precisão do imóvel, porque a pessoa vai procurar na hora que precisa.
E na hora que precisa, você vai esperar, a pessoa vai poder esperar 1 ano para regularizar um comercial, porque um comercial é 1 ano, 2 anos. Uhum. Então, se for residencial, consegue-se fazer esse acochambre que eu falo, dessa certidão de averbação. Uhum. Mas se tiver mais de uma unidade, aí você vai esperar 2, 3 anos, dependendo do problema que tiver o imóvel. E aí a pessoa acaba desesperando e às vezes vende, e a pessoa que comprou continua tomando conta do processo, mas comprou o imóvel, sei lá, pela metade do valor. Isso mesmo. Perde muito dinheiro. A liquidez do imóvel é muito importante, né, Célia? Sim. Então, a burocracia, ela é um mal necessário para que você não perca o seu patrimônio. Sim. Então, eu já vi imóveis sendo vendido pela metade do preço mesmo. Metade do preço. Metade do preço. Porque não tá regularizado. Porque não está regularizado. Porque depende de outras coisas. Aí entram o pessoal que fica... Inclusive, eu conheço pessoas que ficam procurando esse tipo de imóvel para comprar. Conheço gente que Olha, trabalha E tem, com isso. vantagem, e tem capital, vantagem, tem né? capital. Na hora Chega que lá com dinheiro à encontra alguém vista, com paga inventário... metade, espera 2 Exatamente. aninhos, né? Exatamente. Regulariza. Muita gente que procura esses imóveis. Assim como o pessoal procura imóvel de leilão, né? Imóvel de recuperação judicial, enfim, várias coisas. Tem gente que procura. E olha só, aqui no estado de Goiás, a galera procura principalmente fazendas. É, viu? Principalmente fazendas. Porque muitas fazendas, o tempo inteiro, elas ficam entrando em inventário e partilha de bens, né? Que chama. Isso. E aí eles acabam vendendo essas terras, esses imóveis muito baratos. Você atua nessa parte também de fazenda? Não, e tal? Já imóvel regularizou rural, alguma não. fazenda? Não, imóvel rural não, só imóvel urbano. E existe, por acaso, regularização de imóveis multifamiliares, assim? Empreendimento tá irregular? É Multifamiliares, difícil, eu imagino que seja difícil, né? tem Mas... prédio. Hã? Tem prédio que tá... Prédios antigos, Tem, assim. Prédio que é irregular. que é irregular. E quais, geralmente, essa irregularidade geralmente está vinculada ao Não quê? tem nem projeto aprovado, ou não tirou a BIT, sim. Às vezes Uai. a consultora começou e não terminou. Tem, às vezes tem um lote grande que tem 4 casas. Olha, eu fui no interior de São Paulo recentemente e lá tinha uns prédios novos, inclusive em construção. Irregulares. Irregular. Incrível, né? E a lei de regularização até 7 pavimentos você consegue regularizar. Então, hoje em Goiânia é anterior a março de 2022. Então, até 7 pavimentos, se tiver irregular, você consegue regularizar. E se tiver mais de 7 pavimentos? Não, aí já era. Não regulariza. Não abriu nenhuma lei. Porque antes era menos que 7 Então, mas pavimentos. aí, tipo assim, é mais de 7 pavimentos, o imóvel tal, os imóveis estão ocupados Estão ocupados. e não vai regularizar. É porque geralmente residencial você não vê o problema tão grande, né? É, Mas na hora que a porque pessoa também for vender isso aquele aí tem que- apartamento, aí ela não consegue. Nossa, que Aí loucura. fica sério. Uhum. Célia, vamos lá. Eu queria entender de você o que que a gente pode fazer para, de fato, iniciar nesse negócio. Assim, para quem for assistir, quem estiver assistindo, quem for assistir depois desse episódio, onde eu procuro informações para iniciar, para aprender regularização, de fato, o que eu preciso como que trabalhar? o profissional dá o primeiro passo? É, o nesse primeiro sentido? passo. É uma pergunta mais aberta, Aham. assim, né? Tem Mas- alguns cursos de regularização de imóveis que eles dão os parâmetros gerais, né? O passo a passo. Aham. Pega a documentação do imóvel, verifica os projetos que tem que fazer. Então, assim, tem uns cursos básicos para regularização Você chegou a de fazer imóveis. alguns desses? Não, eu comprei curso de regularização de imóveis porque uma vez eu quis dar curso de regularização de imóveis. Aí você comprou para aprender, Para ver o que para conhecer a concorrência. para conhecer a concorrência, para dar o curso de regularização de imóveis. Mas, eu vou assistir algumas aulas. Eu falei, não, esse É curso... tão complexo, né? esse tão não tem curso, complexo. assim, paciência. por mais que seja um curso básico, mas assim, dá um norte, sabe? Tem um... Até porque eu acho que não vai ter como você fazer um curso que abranja, né? Tudo. Tudo. Que tá envolvido ali na regularização, né? Aham. Porque vai depender de casa a casa. Mas Você que só a dá um pessoa- norte, né? a pessoa vai no norte e depois ela vai se virando ali no meio Vai- do caminho. vai aprendendo. É, Vai vai aprendendo. aprendendo. Principalmente prática. se tratando do zoneamento mesmo. Então, o profissional, ele precisa aprender a legislação do local dele Sim, para poder fazer os casos do local dele, porque é da muito cidade específico. dele. Então, ele vai aprendendo ali, vai pegando um caso, aí ele entende uma coisa, procura um profissional, procura um curso e vai. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria entrado muito antes.
E em relação, assim, beleza, você falou que é o INSS, cartório, né, cartório e prefeitura, né? Aham. Quais são, de modo geral, assim, eu sei que o plano diretor vai ser um desses documentos que vai Basear. basear isso aí, né? Uhum, Tem o, enfim, o código de obras, né? uhum. Quais seriam esses documentos ali que a pessoa tem que ter conhecimento e que vão regrar aí essa questão da regularização junto à prefeitura? Em relação à legislação, tem o plano diretor, parcelamento do solo, o código de obras, para poder regulamentar o que ela pode fazer ou não. Porque aí você precisa. Vou citar o que, o que tem de aprovação de projeto na prefeitura. Então, tem um projeto novo, o terreno está bonitinho lá, então vou aprovar o projeto. Se existe um projeto aprovado, eu tenho uma modificação com acréscimo. Não é IPTU, é projeto aprovado. Às vezes não está averbado na certidão de matrícula. Mas se você for lá buscar na prefeitura, Tem lá. existe um projeto aprovado. Nossa, Então, existe um projeto aprovado, modificação com acréscimo de área ou sem acréscimo de área, né? Se for residencial e for mudar uso, aí você faz a modificação. Ah, não vou mudar uso, então você pode fazer um projeto de reforma. Então, projeto novo, modificação com acréscimo quando acresce área, modificação sem acréscimo quando tem mudança de uso, e a modificação com acréscimo abrange até se você for diminuir a área, porque às vezes você demole um lado e aumenta outro. Uhum. Projeto de reforma, alvará de aceite, alvará de regularização, certidão de limites e confrontação, se for fazer uma modificação desse terreno, a área não bate. Desmembramento, no caso, se a sua área comportar, porque às vezes a pessoa acha, Célia, tenho 2 casas e eu quero 2 matrículas. De que Depende. forma que eu vou fazer? a frente do... Eu sei que aqui em Goiânia a frente tem que ter 10 metros. Então, 10 não, é... eu não sei 10 se metros. É 10, né? Em Goiânia é 10, acho que Senador Canedo é 6 ou é Isso. 8, né? Alguma coisa assim. né? Então, aí tem o Goiânia é 10 desmembramento. metros, é praticamente impossível. Você tem que comprar um lote gigantesco pra É. conseguir desmembrar. É praticamente impossível, porque não vai ter o lote desse tamanho em Goiânia, eu acho, né? Assim. Só lotes mais antigos. Agora, lote tem uma regra aqui em Goiânia que eu Residencial, acho que eu muito falo. legal. Para obras novas, eu acho que isso serve, Célia. Acho não, é isso mesmo. Eles obrigam a gente a plantar uma árvore, né, na frente da casa. É um plano diretor novo, né? Mas vou te falar que eu acho até uma coisa boa. Eu acho também. Então, eu acho muito legal, é isso que eu falei. Muito é muito legal, legal. a questão É bom. na hora do habite, né? E Goiânia é considerada uma das maiores cidades, se eu não me engano, nesse de área Aham. verde. de área É verde. uma das capitais do mundo que mais tem Acaba área que o verde. pessoal fala, reclama, nossa, vou plantar uma árvore, essa árvore vai morrer, Não, mas é acaba que bom. não morre nada. A Morre árvore fica nada. lá, a árvore cresce, fica bonitinha. Por até mesmo que você tem que fazer um cercado, eles vão verificar, ver se tá certinho. Então, Vai servir pros bacana. filhos subir na árvore depois, crescer. Essa legislação que você falou, Célia, a gente encontra ela no site da prefeitura, nos documentos públicos da prefeitura? Encontra. Então, se Inclusive, você- ela descreveu, na verdade, ela tava falando ali, ela descreveu, na verdade, o que tem lá no site, né? Uhum. São os serviços, né? Quando você entra lá em Isso. regularização, vai ter. Tem Tudo todo isso aí o que ela serviço. descreveu é um Tem servicinho que serviço Tem lá. você seleciona, né? Mas só que aí você tem que ficar, às vezes a legislação não está atualizada, então assim, dificulta muito por conta disso. Então assim, Ainda tem esse segredinho. tem mudou-se o plano diretor agora em ano 22. passado, 2023. 23. E na hora que você chegar lá, eu acho que o Código de Edificações não tá de 2023. Então tem essa dificuldade mesmo de saber qual que é, Os documentos e tal. qual que tá a última legislação, porque mudou muito a legislação de Goiânia. E em relação ao cartório, estendendo a pergunta, né, que seria, você comentou um pouco dos documentos ali, quais as legislações que regem a questão da prefeitura, e aí em relação ao cartório, qual que é o regramento ali? O que você tem que fazer? O que o cartório quer que você faça lá no cartório? Não, o cartório, assim, o cartório é a averbação, né? Que é a apresentação dos documentos que você já tem. Então, para a averbação da construção, você vai levar projeto aprovado, a certidão de cadastramento que você tira na prefeitura, a CND Do INSS. do INSS e averbou a documentação no cartório. Não tem segredo, a não ser que você faça uma instituição de condomínio que queira separar os documentos, as matrículas, né? Então a pessoa chega, Célia, eu quero separar aqui. Geralmente a pessoa fala, eu quero desmembrar. Ela não conhece o termo instituição. Uhum. Então, se puder desmembrar, maravilha, gente. Não tem nada melhor do que desmembrar o terreno, porque a instituição é um problema que você vai levar para o resto da vida. Então, você vê o pessoal construindo 2 casinhas, a pessoa comprou, achou que ela tá livre da casa do lado, Não porque tá. tem uma matrícula separada. Não tá.
Porque acontece problemas o seguinte, eu peguei um caso assim que demorou e tá demorado até hoje. A gente tá bravo. Ele comprou parte do terreno e tem a matrícula dele. Só que é uma instituição com a casa do lado. E os lotes estão com a área errada. Estavam porque já corrigiu. Aí, para corrigir o de cá, eu preciso da assinatura do de lá. E o proprietário, eu não vou assinar, não. Vou assinar para quê? Se ele não assinar, você não faz nada do de cá. Se você quiser fazer uma ampliação, na hora que você entrar lá na prefeitura, a prefeitura vai querer saber do de lá. Porque o imóvel atual, na hora que você pega as duas áreas, você tem 100 metros quadrados de cá e 100 metros quadrados de lá. Beleza, mas eu tenho 200 metros quadrados de edificação. Era 200, a casa 1 é 100, a casa 2 é 100. Agora a casa 2 vai ficar com 150, eu tenho um total de 250. Então, você não fica livre do outro. Nossa Senhora. Sim, um maior problema, instituição de condomínio. Então, se você for comprar e não for fazer nada, ótimo. Nossa. Maravilha. Pior. E eu vejo muita gente briga fazendo com o isso. vizinho, então lascou, né? É porque acaba que você consegue vender um pouco mais barato por conta da fração, né? Uhum. Do terreno. Consegue ter uma economia. Eu recebo muitos projetos para regularizar com instituição de condomínio. Mas para quem compra, É não uma é tão treta. bom. É uma treta. Pode ser, né? Às vezes não é, vai ser, mas pode ser. Pode ser. Pode ser uma treta. E tem como depois você alterar o formato desse condomínio, vamos dizer assim, desse lote, desse imóvel? Não. Não. Instituir o condomínio vai ser isso aí. Institui o condomínio. Então, a solução da instituição, pelo que eu entendi, é quando a fração não pode ser, Não posso desmembrar. não pode desmembrar, né? Isso, 10 metros de O frente. tamanho ali não vai dar. Goiânia é 10 metros de E frente. 270 metros quadrados de área. Então, são os dois parâmetros. A área mínima de cada fração tem que ser 270 metros quadrados. Se e a não, frente se não 10. tiver enquadrado nisso, vai ter que fazer instituição de qualquer Vai forma. ter que fazer instituição de qualquer forma. Então, aí a importância de sempre analisar o documento. A pessoa chega, eu quero desmembrar aqui meu terreno é de 600 metros quadrados. Não sei, às vezes a frente dele tem 15 metros. Aí não dá, porque não dá para poder fazer o Duas de desmembramento. 10. E o desmembramento também tem que sempre lembrar que os imóveis que vão ser desmembrados, eles têm que dar face para uma rua. Não pode dar face para, sei lá, uma área verde. Aqui, teve gente que pediu para poder desmembrar aqui no setor sul. Só que dava face para uma área verde. A área verde não é via pública. Não pôde. Porque no fundo aqui sempre é área verde. Né? Eu acho engraçado essas áreas verdes aqui do setor sul. É engraçado. O conceito é legal, sabe? Legal, né? É um conceito bem legal de cul-de-sac, né? E as áreas verdes, porque na verdade as frentes das casas eram para ser para as áreas verdes. E as ruas eram áreas de serviço, porque o carro não era um objeto de luxo. Então, era a área de serviço, a pessoa entra e ali fica ali a parte de serviço onde é a rua, e as áreas verdes eram as áreas de convivência. Aí acabou que foi Só que invertido. Brasil, né? Não deu certo. Não deu certo. Queria que você comentasse, Célia, a questão de Goiânia. Eu tenho bons olhos aqui, eu acho que Goiânia... Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto daqui demais. Mas qual que é a sua percepção, assim, do plano diretor, das leis, dessas leis aí que regem seu trabalho? Como que você percebe, assim, a Goiânia em relação a outras cidades? Estamos indo no caminho certo, tá atrasado? Enfim, qual que é o seu olhar? Eu vou olhar de quem agora vive na prefeitura, né? Então, assim... Cuidado que alguém pode estar te assistindo aí. Não, mas assim, depois que eu comecei a viver na prefeitura, eu não falo mais mal da prefeitura, porque lá, como toda empresa pública ou privada, tem gente que trabalha muito e outros que trabalham menos. E tem outros que trabalham menos. Então, lá, o pessoal lá da diretoria... Não, eu perguntei não em relação à prefeitura, eu falo em relação à legislação, questão de legislação, isso, se a legislação é boa e tal. Então, aí eu vou chegar na legislação. Ficou muitos anos sem mexer na legislação de Goiânia. Então, agora, essas gestões atuais, de um tempo para cá, eles vêm mexendo muito para poder melhorar aqui Goiânia e automatizar também. Então, assim, eles melhoraram muito a legislação, a interpretação de normas, a pessoa poder pegar aquele código de obras e entender aquilo com desenhos, croquis. Então, quem vai fazer aprovação de projeto, só se a pessoa não olhar nenhum desenho. Porque lá tem um corte certinho de qual que é a altura máxima, mostra como é que é a questão da vaga, de acesso de rebaixo de veículo, mas a pessoa nem quer olhar. Então, assim, eles vêm melhorando muito a questão da legislação, eles vêm dando muito curso, porque a prefeitura tem muito curso que ela ensina profissional,
Teve curso de uso do solo. De teve graça? então, De graça. Nossa, Teve eu quero ir lá curso- fazer. Teve curso passo a passo do alvará agora desse último alvará fácil. Então, tem muito curso. Teve curso quando mudou a no legislação. site você encontra. No site Sim. da prefeitura. No site da prefeitura, você encontra e também seguindo o canal da prefeitura de Goiânia. Abre as vagas, você se inscreve e vai fazer esses cursos. Então, eles vêm melhorando muito. Eles estão empenhados de poder melhorar e estar mais automatizados. Então, tanto se você for pegar a prefeitura desses últimos anos para os anos para trás, melhorou demais da conta. A própria aprovação do novo código é um reflexo disso, né? Sim. Teve alguma mudança muito extraordinária, Célia, nessa última aprovação, que você acha? Não, de extraordinário não. Teve do alvará de regularização, que eu falo que é uma mãe, né? Porque antes o imóvel era até 2018, agora é até março de 2022. Não lembro se era até 3 ou 4 pavimentos, agora mudou para 7 pavimentos. E da aprovação de projeto, ele veio mais para poder esclarecer e poder amarrar algumas coisas que ficava em dúvida. Tinha muita questão de interpretação. Um analista interpretava de uma forma, outro analista interpretava de outra. Às vezes acontece, mas assim, tem acontecido bem menos do que antigamente. Então, assim, mas de código de obras não teve mudanças drásticas, não. E como ficou bem mais claro, aí a gente consegue argumentar, né? Sim, ficou mais claro, você consegue argumentar eles. Tanto que a pessoa, antigamente, podia construir no recuo frontal. Eu falei, gente, antigamente só se for Centro e Campinas. Porque eu pego o projeto bem antigo, que a legislação já falava que o recuo era de 5 metros. Então, assim, não teve muitas... Teve coisas mais... O recuo já era lateral de 1,5 metro, quando tem janela. Então, várias coisas, assim. O básico não mudou nada. Não muda muito, Não, né? que eles ajudaram a gente a interpretar a norma. Uhum. E o que você acha, assim, desse plano diretor novo? Você comentou aí já, né? Mas, assim, eu queria saber... É bom esse plano diretor? Isso que eu quero saber, assim, em relação ao plano diretor em si, as Qual regras. que é o seu se faz sentimento sentido, com relação a... se Goiânia tá no caminho certo, se a cidade é bem organizada, se é bem planejada, se é bem... Nesse sentido. Eu acho que é. Que nem, por exemplo, essa questão da árvore. Tem alguma outra coisa lá que eles pensaram que é um detalhe importante, às vezes, para o desenvolvimento da cidade e tudo mais? Tem a questão da arborização. Tem a questão da quantidade de área permeável, que, assim, tem sido um grande problema, porque a pessoa, vou dar o exemplo de galpão. A pessoa constrói o galpão, acha que é só 5 metros de recuo. Aí ela não sabe que tem um índice de permeabilidade obrigatório, mesmo mínimo. É uma quantidade de vaga de estacionamento. A quantidade de rebaixo, você não pode ir lá no seu imóvel e rebaixar tudo. Porque a via é pública. Então, eu tenho o direito de ir lá e estacionar naquela rua. A pessoa não pode rebaixar o imóvel dela todo. Então, a prefeitura tem garantias para o pedestre e para o carro que também está transitando. Em relação ao passeio público, deixar o passeio público acessível. Antes era só na aprovação de projeto, agora no alvará de funcionamento eles Isso também durante exigem. a obra, você fala? Até durante a obra. Eles têm que deixar a calçada acessível. Eles exigem o livre trânsito do pedestre ali. A calçada. Então, tem a questão da calçada. Célia, mas a calçada do vizinho não tá. Mas quem tá arrumando é você. Então, assim, é passo de formiguinha a longo prazo. Tem a questão da caixa de recarga. Isso, que eu acho que legal antes também. era tudo jogado na rua. Você vê motoqueiro parando lá na marginal. Enxurrada grande. Então, assim, o imóvel hoje, toda construção nova é obrigada a ter o posto de recarga. Isso é muito legal, né? Que a Muito água legal. fica ali dentro do imóvel. Além de abastecer o lençol freático, né? Então, ele vai para dentro do lençol freático e no alvará de regularização, acima de 250 metros quadrados, é obrigatório também o posto de recarga, desde que não ocupe 100% do terreno. Então, assim, tem calma aí, muitas não entendi. medidas. O posto de recarga, ele é obrigatório em... No alvará de regularização também. Para todo projeto novo ou modificação, é obrigatório. Para o alvará de regularização, se a construção estiver acima de 250 metros quadrados ou não ocupar 100% do terreno, porque, por exemplo, centro, não tem nem onde colocar. Campinas, em alguns imóveis, não tem onde colocar. Aí você vai regularizar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer em relação ao posto de recarga. Mas, se puder, tem um posto de recarga. Então, assim, tem todas essas vantagens que vão melhorando, são melhorias a longo prazo. Em relação à fiscalização também, ao alvará de funcionamento, eles vêm melhorando. Eles vão começar a cobrar elevadores nos comércios. Então, assim... E assim, tá errado? Não. Não tá. Não tá. Maravilha, Célia. A gente tá entrando na reta final aqui, né? Vamos ver aqui os comentários.
O que eu acredito que o profissional que está assistindo, que está assistindo esse podcast, tem que levar de insight disso aqui que a gente está conversando um pouco dessa nossa Eu conversa. acho que eu tenho um insight principal. Eu acho que termina o que você falou. Que assim, o cara tem que sair daqui, ele tem que pensar nisso. Ele tem que entrar com a cabeça aberta, né? Aberta. Ele tem que entrar nesse negócio Desbravar. sabendo que ele vai ganhar uma grana, porque realmente é uma profissão que remunera muito bem, Sim. né? A gente não pode negar isso. Uhum. Mas ele tem que ter a mente aberta para todas essas áreas que a gente falou. E o melhor, e o mais importante, entender que não vai ser do dia para a noite ou um cursinho de internet Sim. ou qualquer coisa que vai fazer ele produzir bem. Ele vai ter que Desbravar. entender que vai levar um tempo e bastante tempo para ele conseguir chegar no nível da série de 20 anos, né? E outra coisa que eu acho que, assim, os profissionais e as pessoas também, de modo geral, que não são da área, tem que sair daqui, eu acho que desse episódio, com isso em mente, é que regularização é cartório, prefeitura e INSS, Receita Federal. Receita Então, Federal. sempre que a gente falar, eu ouvir falar, ou for comprar um imóvel, for vender um imóvel, for fazer uma escritura, for prefeitura, cartório e INSS. Isso vale Tem que pra tá todo tudo mundo, né? batendo, tem que estar todo mundo certinho ali, né? E o profissional, mesmo que ele vai mexer só com projeto, ele não vai fazer nada, ele vai mexer com projeto, ou mesmo vai fazer uma reforma, pede a documentação do imóvel. Pede a documentação É do imóvel. importante. É importantíssimo para saber no que a pessoa está se metendo ali na hora de fazer o projeto, porque é responsável. Assim, eu vejo assim, o arquiteto, principalmente o recém-formado, ele tem, às vezes ele vai pensar naquilo apenas como um projeto. Não é um projeto. Aquilo dali vai virar uma construção. Aquilo dali depois vai virar um imóvel. Ele vai ser averbado, aquilo dali vai ser um documento lá no cartório de imóvel. Isso é muito importante. É muito importante para o proprietário do imóvel. Então, aquilo dali não é um projeto. Aquilo dali que ele está fazendo, ele é um imóvel. Ele vai virar uma construção e depois vai virar um imóvel. Então, tem que ter sempre isso em mente. Essa mentalidade. Olha uma coisa né? engraçada É um que eu imóvel, acabei de né? lembrar, Célia. Lá, os meus clientes, eles me entregam eu peço, né, obrigatoriamente ali a certidão do imóvel, né? Atualizada ou não, a última versão. Uhum. E é engraçado que eles pensam o seguinte, e eu entendo isso, esse pensamento. Eles vêm com a sensação de que, pra que eu vou precisar dessa certidão? Exatamente. Não é isso? Aham. Aí eu falo assim, olha, eu preciso dela, se você não quiser me entregar, eu posso eu mesmo retirar, porque é uma certidão, é um documento público. Então, se você não me entregar, eu vou lá e pego uma pra mim. Uhum. Aí eles acabam entregando. Mas é engraçado que eles pensam assim, nossa, é um documento meu, pessoal, por que é que eu vou te entregar? Talvez eles pensem, o cara vai vender o meu imóvel ali com a minha certidão. Às vezes a pessoa me pede valor para regularizar e não quer me passar nem o IPTU. Exatamente, não querem Eu passar os falei, mas eu documentos. preciso saber como é que é. Não, mas o imóvel, eu já tô te falando que tem 200 metros quadrados, é 2 pavimentos. Eu falei, mas eu preciso... Confiado. Eu falei, Será que essa mulher vai IPTU. transferir, meu? É engraçado isso, né? Vai pegar o IPTU e vai transferir. Mas enfim, vamos lá. E aí, Regis? Então, a gente vai finalizar. Vamos ler aqui os comentários. Tivemos alguns comentários aqui. O grupo JL, do início ao fim da sua obra. Célia é fera como profissional e pessoa. Ó, A Eduarda Moraes. Célia é uma excelente profissional. Célia é a melhor. Larice Correia. Célia é a melhor. A Kátia Alves Alcanfor. Célia é muito profissional. O grupo JL, de novo, é admirável ver a firmeza e a leveza que a Célia fala. Isso que chamo de amor pela profissão. Edivan Rezende, a Célia é fera. Célia, você tem um perfil de professor, hein? Eu tenho. Tem, E você eu fala gosto bem, de, é que você fala bem pra gosto caramba. de ensinar. O pessoal gostou demais aqui do... comunicativo ali. A Alisson Portela, a braba da regularização. Parabéns. Parabéns pela live. Bom demais. Bom saber que a gente tá bem acompanhado, né, Regis? E aí o E você sabe quem são um dos meus maiores indicadores de cliente? Os próprios profissionais. Né? Próprios arquitetos, colegas de profissão, os próprios engenheiros, colegas de profissão. Por isso que é bom, assim, a gente não tem que pensar na divisão, porque cada um está no seu nicho. Então, a pessoa que vai fazer o projeto, ela vai fazer um ótimo projeto, ela vai fazer um excelente projeto, ela vai fazer uma arquitetura conceitual maravilhosa. Mas eu preciso dar segurança para o cliente
da parte documentação legal, do né? imóvel. É. E assim como vocês são expertise em INSS, beleza, eu mexi com a documentação, eu preciso de alguém que vai economizar esse valor do INSS para o cliente, que não é barato. Então, Não é. saber passar a parte de obra para quem é especialista em obra. Então, assim, cada um na sua especialidade. A regularização legal isso, né, cara? Porque- da obra nova é mais tranquila, né? Eu tô aqui para falar porque eu faço isso o tempo todo. Uhum. A regularização da obra nova é mais tranquila, mas mesmo assim, o profissional que está ali atendendo o cliente, ele precisa entender que cada um vai fazer a sua parte. Cada um vai fazer Porque tem muita coisa ao mesmo tempo sendo feita. Então, o cara precisa tratar na prefeitura, precisa tratar na Receita Federal, no cartório, né? Algumas coisas, quando é comercial, por exemplo, tratar na vigilância sanitária. E os arquitetos, engenheiros, o arquiteto está preocupado em fazer o criativo ali, montar o negócio. O engenheiro está lá tocando, que nem o Regis falou, né? tocando E eu sempre levo essa informação e falo, olha, vocês que vêm, que trazem para mim, que têm o meu contato, me procura antes, procura o mais rápido possível, né? Para poder vocês conseguirem, inclusive, agregar valor no serviço de vocês. Uhum. Porque eu tô aqui para resolver a vida do seu cliente e ele, através de você que tá levando esse crédito, tá resolvendo a vida dele muito fácil. Isso aí. Vamos lá, Mais alguma Célia, coisa? obrigado. Te agradeço demais. A gente ficou muito feliz em você ter topado em participar, tá bom? Regis gosta de finalizar. Então, primeiro agradecer aos comentários do pessoal aí, valeu demais pelos comentários, pelas curtidas. Se não curtiu ainda, solta o dedo aí no like, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, @ConstruTalkPodcast. E muito obrigado, Célia, por ter vindo aqui, por ter compartilhado todo o seu conhecimento, toda a sua experiência com a gente, com o público e perpetuar aí esse conhecimento aqui no YouTube. Sem cobrar nada, hein? Sem cobrar nada. Agradecer, eu fico muito feliz de compartilhar conhecimento. Eu já participei de algumas lives e assim, é uma satisfação porque a gente vê essa ajuda que faz com o proprietário, porque o meu foco é o proprietário do imóvel, em resolver ou que ele não tenha problema. Então, é para ele não ter problema na sua locação, na sua compra, no seu projeto. Então, é para evitar esse problema. Então, eu gosto de orientar, gosto de falar. Quantas vezes vocês precisarem, estou aqui para poder esclarecer dúvida. Maravilha, obrigado. E o Célia. legal desse episódio é que a gente comenta assim, que muitas vezes os profissionais, o Kleber já comentou isso, né, que nem a responsabilidade, por exemplo, do INSS de obra é do proprietário da obra, né, dono da obra. Só que nem o proprietário sabe, nem o dono da obra sabe, nem os arquitetos, nem muitas vezes o engenheiro sabe que a responsabilidade é do dono, né? E com isso, ninguém fala pro dono da obra que a responsabilidade é dele. E eu acho que isso acontece. Com certeza isso acontece também em relação a esses outros documentos que envolvem, né, uma obra, um imóvel novo. E então esse episódio aqui, ele vai disseminar essa informação ali para todos os profissionais saber que pelo menos o cara, cliente, eu não faço isso, mas você tem que regularizar lá junto com o INSS, você tem que regularizar na prefeitura, você tem que ir no cartório, para você depois ter o seu imóvel ali 100% Exatamente. regular. E sempre lembrar que projeto vira documento e obra vira documento. Olha só. Então, atenção com a documentação. É isso Show de aí. bola. Obrigado, Então Célia. é isso. Pessoal, dia 27 a gente tá de volta, terça-feira às 8 horas da noite, ConstruTalk Podcast, e agradecer meu parceiro novo aqui, né? Novo não, né? Agora já tá. Agora eu já tô. Já é da casa, sou veterano, 2 episódios. Mas valeu por mais um episódio aí. E é isso, galera. Até terça-feira, dia 27, no próximo episódio, né? O próximo episódio do ConstruTalk Podcast, beleza? Valeu! Obrigado.